Olá, amigos. Esse é o canal do Zaraba. Pois bem, hoje vamos falar do nosso Papa, o Papa Francisco. Pois bem, né? Mário Jorge Bergoglio nasceu em 17 de setembro de 1936. Portanto, está com 83 anos. Ele foi guindado ao papado por um suposto golpe contra o Papa Bento XVI, que virou emérito e clausurado num convento nos Jardins do Vaticano após sua renúncia em 18 de fevereiro de 2013. É o primeiro Papa latino-americano, o 266º Papa, eleito no conclave de 15 de março de 2013. O Papa Bento XVI está com 92 anos, lúcido e rezando pela Igreja. Ao ser eleito, o novo pontífice escolheu o nome de Francisco, segundo o próprio, uma referência a São Francisco de Assis, por causa de sua, abre aspas, simplicidade e dedicação aos pobres, e motivado pela frase dita por Dom Cláudio Rumes, arcebispo emérito de São Paulo, também comunista, logo após sua eleição ainda na Capela Sistina. Teria dito o Rumes, responsável por esse sínodo pan-amazônico que foi feito em outubro. Não esqueça dos pobres. São Francisco de Assis nasceu em 1182 e morreu em 1226. Ele é padroeiro da Itália e foi fundador da família franciscana. Pelo visto, o Papa Francisco não segue as pegadas daquele de quem ele usurpou o nome. Bergoglio ele iniciou a carreira eclesiástica como noviciado da Companhia de Jesus em março de 1958. Há muitas questões que o envolvem, principalmente a sua posição claramente à esquerda, apoiando todas as agendas comunistas da ONU. O comunismo ele foi condenado, foi execrado por várias bulas papais. E, no entanto, ele apoia essas agendas, principalmente os ativismos, todo tipo de ativismo. Chegou até mesmo a receber a pirralha Greta Thunberg, uma menina que nada sabe, mas que foi guindada ao suprassumo do conhecimento sobre questões climáticas no mundo. Uma idiotice. Fala-se a miúde que o Papa Francisco sempre foi adepto da teologia da libertação em suas ações na Argentina. De fato, seus posicionamentos frente à Igreja têm sido, de forma recorrente, contra as tradições e como sempre, viés esquerdista. Ele recebeu o ditador Maduro, em vez de condenar o genocídio que é praticado naquele país, a fome naquele país, a perseguição, torturas. E ele se cala diante disso, mas recebe esse ditador no Vaticano. Faz um acordo com a China comunista, permitindo que o governo de lá, que é satânico, nomeie os bispos, escolha os bispos. E ainda por cima ainda critica os conservadores, como Donald Trump, por causa do muro para barrar a invasão do território americano. Sua liderança está abalada não só pela sombra do conservador emérito, o Papa Bento XVI, mas também por milhões de católicos que não aceitam as mudanças que ele tenta impor nos rituais tradicionais da Igreja e até mesmo no polêmico assunto do celibato. Ele agora está em vigor na Itália mudança no missal. Então, há muitas questões que devemos refletir sobre a posição desse Papa. Onde ele estava com a cabeça quando decidiu realizar o Sínodo Pan-Amazônico, em outubro do ano passado,
permitindo e participando de heresias como a introdução de uma deusa pagã, a Pachamama, nos altares do Vaticano. Além disso, o texto final de tal sínodo, que, repito, teve a batuta desse Claude Rumes, esse comunista, infiltrado dentro da igreja, que indica a possibilidade de abrir caminho para padres casados, diáconos e padres casados. E além do mais, ainda chegou até a se pensar em sacerdotisas, ou seja, as padras. Por que o Papa Francisco se dobra às agendas comunistas da ONU, defendendo e instituindo o tal do pecado ecológico? Ele se alinha aos colonialistas para a usurpação da Amazônia sob pretexto de casa comum, mas se cala diante da tragédia da Austrália, país que foi consumido pelo fogo recentemente, continua sendo. E no Natal, onde estava o Papa que não se pronunciou sobre os bárbaros assassinatos de 11 cristãos na Nigéria por extremistas islâmicos? No entanto, ele preferiu admoestar, na Praça São Pedro, os seus seguidores a deixar de lado os celulares e conversar mais com a família e amigos, enquanto os cristãos são martirizados. O que o Papa fez contra a Arquidiocese de Viena, na Áustria, cuja catedral foi palco de um evento blasfemo de um grupo LGBT, supostamente para angariar fundos para tratamentos de viciados e de portadores do vírus HIV. Esse grupo tomou conta do interior da catedral e inseriu elementos satânicos no altar, como caveiras, ervas, velas de todas as cores. O cantor, um ativista homossexual, fez seu show sem camisa, um desrespeito ao local sagrado, e muitas mulheres, ou sei lá o que, fantasiados de demônios. Uma heresia. Ele não fala nada sobre isso. Onde está o Papa, que inaugura uma escultura gigante de refugiados na Itália, dentro do Vaticano, apoiando de forma incisiva a invasão islâmica da Europa? E por que nada fala a favor de cristãos que também fogem da violência islâmica, mas não têm a mesma acolhida que seus algozes? O que pensou o Papa quando bateu na mão da chinesa, que queria apenas pedir socorro da Igreja contra as perseguições do governo comunista de seu país a seus irmãos? Por que se cala diante da destruição total de igrejas, prisões e mortes de cristãos na China? Por que Francisco se cala diante dos países latino-americanos, cuja maioria de bispos segue a cartilha comunista e marxista da teologia da libertação? Ao contrário, trata com benevolência esses comunistas, e até mesmo chegou a responder uma carta do famigerado bandido, então que estava preso, o Lula da Silva, o Molusco, que é indiretamente responsável por milhares de mortes, além de assaltar os cofres públicos e de ter uma vida devassa, uma vida de pecado e de mentira, rebaixando a divindade, a sua porca vida. Por que Francisco não adverte esses bispos comunistas brasileiros e coloca um freio em seus trabalhos de destruição da tradição da Igreja, mas, sobretudo, sobre as suas ações contra um governo conservador que defende a família, defende a Igreja? Por que Francisco se calou diante do escândalo sexual na Argentina, de abuso seguido de pessoas deficientes, surdos, assim como dos escândalos de subordinados do alto clero nos Estados Unidos? Por que Francisco defende a ecumenização das religiões, beija os pés de islâmico, enquanto esses promovem o genocídio cristão? Por que não age contra o clero alemão, que agora vai realizar o sínodo? Esse clero que defende a nova família de LGBT, inclusive casamento, batizados. Por que se cala e não tem uma posição sobre essa abominação diante do Criador? Afinal,
Está na Bíblia. Porque se cala diante dos ataques à Igreja Católica na Europa, provocado por membros da extrema esquerda, feminazes, LGBTs e satanistas. Só na França, no ano passado, foram mais de 3.000 ataques a igrejas, que dá uma média de 3 por dia ou mais. Na Alemanha são 2 ataques por dia. Porque se cala diante do genocídio cristão, que nos últimos 15 anos foram responsáveis pela morte e assassinatos cruéis de mais de 1.200.000, principalmente pelo Islã e pelos comunistas. Porque ele se cala diante dessa tragédia que a comunidade cristã vive no mundo inteiro. E porque ele também se cala diante dos escândalos financeiros envolvendo a Cúria Romana. Denúncias que já foram feitas pelo site Church Militant e outros sites católicos. Agora ele marcou para maio uma reunião com os globalistas, com os donos do mundo, entre os quais deve estar os Illuminati. Inclusive ele foi flagrado beijando a mão de um Illuminati, membro dessa seita satânica que há mais de um século vem agindo no mundo, provocando genocídios, destruição de países, de governos. E o Papa também, ele defendeu e pediu um governo único mundial, que é uma agenda desses satanistas. Ele quer nessa reunião discutir proposta de uma nova educação. Essa é a máscara. Na verdade, os assuntos mais importantes vão ser tratados nos bastidores e decididos em bastidores. Qual é o rumo de nossa igreja, da Igreja Católica, tão atacada por todos os lados, internamente, por outras denominações? Nós vivemos sendo ridicularizados por todas essas denominações. A igreja está rachada ao meio, vindo a cumprir uma das profecias de aparições de Nossa Senhora. Será que o Papa, nessa reunião com os globalistas, vai anunciar o anticristo? Aquele que governará o mundo e escravizará toda a população? Tudo pode acontecer no mais desastroso papado que vivemos. Suas ações dividem os fiéis. Uma tática muito bem conhecida e muito usada pelos genocidas comunistas. Será Francisco o último Papa? Estamos diante dos fins dos tempos? A vinda de nosso Senhor, o Salvador, está próxima? São questões sobre as quais devemos refletir muito, meus irmãos. E, sobretudo, devemos orar, pedir a conversão desses ímpios, o arrependimento dos seus pecados. Vamos fazer penitência, jejuar e orar por todos os cristãos que estão sendo martirizados nesse momento no mundo inteiro. São 90.000 cristãos assassinados por ano por professar a sua fé. Estamos realmente diante dos fins dos tempos. Porque Mateus, do capítulo 24, ele fala sobre isso. Ele fala da perseguição aos cristãos, ao povo de Deus, e que muitos morreriam em nome de Jesus. Jesus também falou sobre isso, sobre os fins dos tempos. Ninguém sabe. Quando perguntaram a Jesus quando seria o fim dos tempos,
Ele disse, só o Pai sabe. Mas haverá sinais. E esses sinais, Mateus e Jesus também falou. Quando a iniquidade tomar conta do mundo, o que nós já estamos assistindo. Quando homens se vestirão de mulheres e mulheres se vestirão de homens, se comportarão como tais, já estamos vendo. O amor esfriando nos corações das pessoas, estamos vendo. Pais contra filhos, filhos contra pais, estamos vendo. Então precisamos ficar atentos, meus irmãos cristãos, meus irmãos em Jesus, e orar diuturnamente para que nossa proteção dos nossos familiares e, sobretudo, de nossos irmãos cristãos espalhados no mundo inteiro. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe-o e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado e até o próximo.